Por que as mulheres precisam trabalhar? Eu sou a doutora Cristiane Goldstein, advogada familiar há mais de 15 anos, e eu vou contar para você o porquê que as mulheres precisam trabalhar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o seu sininho, porque eu tenho certeza que esse canal, ele será o melhor do Brasil. E vou dizer uma outra coisa para vocês. Aqui no final, eu combinei, com a produtora dos vídeos que eles vão pegar os meus erros de gravação e vão colocar ali. Eu acho que vão ser bem engraçados, né? Então, assim, sugiro que vocês sempre fiquem até o final do vídeo, porque vai valer a pena e no final vocês ainda vão se divertir comigo. Você sabe por que as mulheres precisam trabalhar? E aí vai vir aqueles questionamentos, aquela conversa. Ah, doutora, mas como é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, e a casa, e o filho, com quem vai ficar? E a escola? E como é que vai ser? Será que meu marido vai aceitar? E, enfim, tá? São muitos os questionamentos. Acontece, minhas amigas mulheres, tá? Que vocês não podem realmente deixar de trabalhar. E eu vou explicar, eu vou contar uma história para vocês, porque eu acho que sempre quando a gente conta uma história, narra alguma coisa, fica mais visível, né? Fica mais factível aquilo ali, certo? Teve uma situação, né, que eu estava ali num consultório, tá? E tinham ali duas recepcionistas, uma conversando com a outra e tal, e eu, advogada familiar, né, não pude deixar de me meter naquela conversa. E aí a conversa delas, o que elas, né, estavam conversando ali, é que uma tinha acabado de se casar, né, e aí estava falando lá do regime de bens, inclusive elas compraram meu livro, né, e aí estava lá falando sobre o regime de bens e tal. Pois bem, e aí o que aconteceu? Uma delas vira para outra e fala assim: bem, então agora o interessante seria você ter um filho, porque aí você garante uma pensão alimentícia, né? Aí eu me intrometi e falei: opa, peraí, vocês já fizeram conta? Vamos fazer uma conta aqui de pão, né? Uma conta de pão. Vamos supor que seu marido ganhe 10 mil reais líquido por mês. Líquido, ok? Ele recebe lá e tem os descontos. 10 mil reais é o que a empresa paga a ele, ok? Isso em carteira assinada, tá? Nem estamos falando das outras hipóteses, certo? Então, digamos que ele está lá recebendo, né, por carteira assinada, 10 mil reais líquido. Pois bem, para o filho, um filho só, tá? Os tribunais, o que eles dizem? 15 a 20% do salário líquido desse genitor, tá? Então, fazendo aquela continha de pão, vamos supor que o juiz atribuiu 20% do salário mínimo. E aí, meus amigos, o que vai acontecer, né? Nós sabemos que 20% de 10 mil reais são 2 mil reais. E a pergunta que eu te faço é: com 2 mil reais, você vai ter que custear o local onde você mora, a sua luz, a sua internet, o seu gás, né? O colégio dessa criança, plano de saúde, alimentação, vestuário, medicamento, lazer. Gente, realmente é uma despesa alta ter um filho, tá? Doutora, então eu vou fazer uma ação de alimentos pro meu filho e pra mim. Eu não trabalho, então eu também tenho que receber alimentos, dos dois lados, pro meu filho e para mim. Ok. Então inclui aí mais 10%, que é o que normalmente os tribunais pagam a essas mulheres, 10%. Então vamos colocar a conta em 3 mil reais. Será que com 3 mil reais, tá? Nessa hipótese que o genitor recebe 10 mil reais líquido, será que essa conta vai fechar para você viver bem?
É essa pergunta que você precisa fazer. Por isso, minhas amigas, né, meus seguidores, não, vocês não podem parar de trabalhar. Tem outras questões aí? Tem, né? Tem os psicólogos, né? Tem muita gente falando sobre a respeito dessa pensão, né? Sobre as questões emocionais, isso, como é que funciona dentro de casa e tal. Mas é como se, do meu ponto de vista, tá? E aí eu aceito quem discordar, é como se você estivesse entregando a sua vida na mão de uma pessoa. Né? Eu penso dessa forma, porque a partir do momento que você é completamente dependente de uma pessoa receber alimentos, como é que será isso caso essa pessoa um dia decida se separar? Né? E não tem só a separação, gente. Não tem só a separação. Tem a questão da morte. Né? Digamos que o seu marido, ele morreu. Como é que vai ser isso? Será que o INSS vai suportar as suas despesas, o pagamento lá, né? Que a gente tem, essas pessoas têm direitos, menores têm direito. Tá? Como é que vai ser isso? Entende? Então, é uma reflexão muito séria que fica aí para vocês, tá? É claro que isso vai depender da vida pessoal de cada um. Por isso que quando as pessoas vêm no meu atendimento, às vezes a pessoa já no WhatsApp ou por e-mail, né? Ela passa assim para mim, doutora, quanto é? Quanto eu vou receber? Gente, isso é um caso a caso, né? Depende também de onde você mora, tá? Tem locais lá aonde você mora que também vai depender ali de como aquilo ali está sendo feito na prática, né? Essa atribuição desse percentual, tá? Também não vou, nesse vídeo aqui, a proposta é alertar sobre isso, né? Sobre as mulheres que realmente elas precisam entender que trabalhar, né, hoje em dia, nos dias atuais, virou uma questão de sobrevivência, entende? Então vocês não podem agir de outra forma, né? Não tem como. Outro dia eu estava conversando, né, com meu sogro e a gente caiu esse assunto, né? E ele, né, veio daquela época em que realmente as mulheres ficavam em casa com os filhos, tá? Ficavam ali com os filhos e os homens iam trabalhar e prover o sustento ali da família, muito legítimo, muito bonito, funcionou até determinada época da vida, né, do nosso mundo atual, né, mas digo para vocês, e aí ele falou assim para mim, pois é, Cris, mas aí, veja bem, aí a mãe vai trabalhar fora, o pai vai trabalhar fora, a mãe vai trabalhar fora, e aí essa criança vai ser criada por quem? Gente, eu vou dizer para vocês, é com profunda tristeza que realmente, assim, eu não vejo hoje uma outra solução, né? Eu realmente, para os dias atuais, tá? Aí a gente teria que falar lá da legislação, né? Legislação trabalhista, tá? É a quantidade de horas que os brasileiros trabalham, porque perceba, a criança fica ali na escola 5 horas, né? A minha filha, ela fica de 7 da manhã até meio-dia e 45. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. São 6 horas, ok? Ninguém trabalha 6 horas. São 8 horas, com mais 1 hora de almoço, fora o seu deslocamento. Então, assim, realmente, gente, é uma conta que não fecha, né? É uma conta que não fecha. Eu espero que um dia a nossa legislação possa, né, alterar, mudar para que isso fique um pouco mais plausível para os pais poderem
trabalhar e também ter a parte familiar preservada, né? Hoje em dia, infelizmente, nós não temos isso, né? Para algumas pessoas como eu, né, eu programo a minha vida, a minha atividade profissional em função da minha filha, né? Então ela está lá na escola e eu estou no escritório. Né? Ela está lá na escola e eu estou, né, desenvolvendo algum trabalho. Então eu consigo fazer isso de forma que não fique, né, que eu consiga realmente criá-la. Né? Eu consigo fazer isso. Agora, é a maioria das pessoas? Não é a maioria das pessoas. Então, meus amigos, não tem uma resposta específica para isso no momento. Realmente é um problema que nós temos, é uma dor que a família tem, de uma maneira geral, tá? Mas não temos o que fazer, né? Ah, doutora, mas e aí, como é que vai ser e tal? E o que eu vou fazer com meu filho? Eu então vou botar em horário integral e aí o pai busca, e como é que vai ser isso? Acalma o seu coração, bebê, acalma o seu coração, porque quando a gente vai lá, né, quando vocês vão lá, fazem um atendimento com o advogado e tal, ele vai analisar a sua dor, como funciona o seu dia a dia, e pode ser ali que, né, te traga ali uma ideia, por que não? Né? Uma ideia. Mas isso, gente, depende do caso a caso. Não temos como generalizar, porque um trabalha de manhã, o outro trabalha de tarde, o outro trabalha em sistema de escala, né? Trabalha tantos dias e folga tantos dias. Então, não temos uma receita de bolo. O que eu tenho para dizer para vocês, de coração, é que as mulheres não podem parar de trabalhar. Eu vou citar aqui para vocês mais uma informação que também vocês não podem deixar de entender a situação, né? O quão grave é. Digamos que você decidiu se separar. Ah, eu decidi me separar, ok, né? E quero seguir minha vida. Legítimo isso, tá? Ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. Acontece que quando você procura um advogado e esse advogado ele vai dar entrada numa ação de alimentos, a gente não estala os dedos e esse dinheiro cai na sua conta na semana seguinte. Minhas amigas, meus amigos, isso não acontece. Isso não acontece. É claro que depende de tribunal para tribunal, de estado para estado. Sim, claro, tem cartórios que são mais rápidos, tem cartórios que são mais lentos, mas assim, uma estimativa bem pequena, né, bem próxima, assim, que eu posso dar para vocês, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, é que uma liminar, ela é vista pelo juiz e é concedida numa expectativa aí de 1 a 3 meses. A liminar, aí depois ele tem que ser citado, né? Bem, eu vou gravar um vídeo só para falar sobre isso, como isso funciona, tá bom? Então, até o próximo vídeo, tchau! Deu branco. Como é difícil gravar, gente. Gravar com uma câmera é muito diferente de falar com pessoas. Mas vamos nessa, vamos lá, vamos continuar. E opa! Oh! Gente, voltando, eu vou deixar o vídeo rolando, tá? Eu vou falando e você corta, tá bom? É o primeiro.